Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. O meu nome é JC Maloa e, como você sabe, terças e quintas-feiras, pontualmente, quando são 17 horas, nós estamos aqui para lhe trazer o melhor da palavra de Deus, trazer-lhe o suco das Sagradas Escrituras, pois o Verbo tem como objetivo entrar na Bíblia e, através da mesma, deslumbrarmos sobre a vontade do nosso Pai Celestial. Hoje nós vamos falar sobre o governo e a liberdade religiosa. Este tema com certeza vai lhe fazer sentar aí e prestar atenção sobre aquilo que são os pressupostos bíblicos em relação a este tema, liberdade religiosa vis-à-vis governo. E este tema ele vem a propósito de, neste momento, estar a trabalhar sobre uma lei, a lei de liberdade religiosa aqui em Moçambique, lei esta que está sendo auscultada de acordo ao governo e aos pronunciamentos que a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos fez há pouco tempo aos mídias, é que estava-se a fazer a dita auscultação e que a mesma seria submetida à Assembleia da República para aprovação. Na verdade, aqui um pouco de dualidade em relação à questão da auscultação, porque procurando saber mais sobre a mesma, disse que já houve este processo de auscultação e que neste momento a proposta já está cozinhada, por assim dizer, e em fase de submissão à Assembleia da República. Trazemos aqui dois pastores que já não são convidados, eles são residentes aqui da casa. Temos conosco o pastor Fernando Chauque e o pastor Narciso Macuaco, eles que vão nos ajudar aqui a compreender sobre isto e, claro, sobre vertente bíblica, o que é que nós podemos esperar de acordo à vontade de Deus em relação a esta lei e os contornos que a mesma trará. Nós somos a Mega Televisão e você pode sintonizar-se a nós através do TMT, Star Times e também através da TV Cabo, mas também você pode nos sintonizar através do Facebook da Mega, e este programa em específico você pode encontrar na página do Rev JC Maloa ou mesmo na página do JC Maloa do Facebook, tanto numa e noutra página você pode entrar e pode visualizar os programas, tanto isto como os que já foram feitos. Também na nossa página de YouTube estamos em direto e você pode, através do YouTube, se não tem Facebook, pode ir lá e fazer um rápido search sobre JC Maloa, o reverendo JC Maloa, e você pode encontrar a nossa página lá, os nossos conteúdos, ou pode fazer um search sobre o Verbo e também vai encontrar os nossos conteúdos no YouTube. Feitas estas apresentações, falta apenas dizer que também você pode ser parceiro deste trabalho, publicitar o seu produto através do programa Verbo. Por isso, nós estamos aqui hoje para falar sobre o governo e a liberdade religiosa. Muito boa tarde, pastores. Vou começar por si, pastor Chauque, muito boa tarde. Boa tarde. Quero primeiro agradecer esta oportunidade e cumprimentar os nossos telespectadores, todos aqueles que nos acompanham. É para mim uma grande responsabilidade para vir conversar e debater sobre este assunto, que neste momento é o assunto do dia para todas as confissões religiosas e em particular para os líderes emergentes, aqueles que são líderes com igrejas emergentes, que de facto são aqueles que sentem que esta lei vai afetar. No início pode vir a afetar de uma forma negativa as suas atividades como ministros de cultos e como igreja. Então, quero agradecer esta oportunidade de estar aqui para dar o meu humilde contributo, a minha singela contribuição daquilo que é o meu ponto de vista, daquilo que é o ponto de vista bíblico em relação governo e esta proposta de lei em causa. Então, estou muito feliz também, ao mesmo tempo, e nervoso, porque é possível que os irmãos, como sabem, a palavra de Deus, ela não está para ser discutida, mas para ser pregada. Exato. E em algum momento temos que tirar de fora aquilo que é o achômetro, né? Que é o nosso acho que, e trazermos concretamente o que é que a Bíblia já falou sobre isto, porque nada que está a acontecer agora é uma surpresa. Tudo que está a acontecer, a Bíblia já falou
e nós vamos hoje, à luz das escrituras, podermos ver o que é que significa este momento que estamos a viver no nosso país. Obrigado. Pastor Narciso, muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui na casa. Já me sinto da casa, como sempre digo, quando estou aqui. Realmente estamos aqui para tentar manifestar a nossa voz no que concerne a este processo, portanto, a falta de inclusão neste processo de escutação aos líderes, principalmente numa altura em que, portanto, estamos em estado de emergência e as igrejas, os líderes e os seus congregantes estão a cumprir com o decreto presidencial, permanecer em casa para não ter que sair. No entanto, há um movimento a nível do Estado, a nível do governo, que visa a escutação desses mesmos líderes e congregantes das diferentes confissões religiosas. E por outra questão que podíamos até aqui tentar trazer à tona é que aparentemente está-se a focar apenas, quando se fala de religião em Moçambique, fica a impressão de só se fala apenas dos cristãos, mas nós temos várias religiões aqui em Moçambique e todas essas religiões são contempladas pela lei. Essa é a questão, porque diz-se é a lei ou proposta de lei para as liberdades religiosas. No entanto, quando se entra ao detalhe da própria proposta em si, percebe-se que a discussão é mais igrejas, líderes de igreja, mas nós temos outras religiões que não têm a denominação de igreja. Então fica a questão, esse foco é exatamente para as religiões ou para a igreja? Essa limitação, por exemplo, que se coloca para o registro ou oficialização de uma confissão religiosa, refere-se às igrejas ou às confissões religiosas? Porque se quisermos olhar para os conceitos de religião e o que é uma confissão religiosa e uma prática de religião, vamos perceber que até as religiões tidas africanas também são religiões. Será que vai se aplicar a mesma lei para eles também? O curanderismo é uma religião e as outras práticas que existem também são religiões. Não estamos a falar só do cristianismo. Será que essa lei se aplica para eles também ou só foca para as igrejas? Porque o que fica no ar aqui nas entrelinhas é que a lei vem cunhada de religião. No entanto, há um foco aqui específico que é direcionado às igrejas, neste caso ao cristianismo. Então, eu penso que é preciso rever o conceito de religião. Eu tive a oportunidade de participar no ano passado, não posso precisar quando é que foi o mês, numa das conferências nacionais das confissões religiosas, passa a publicidade no Hotel Glória aqui, com toda, portanto, as autoridades ao nível do próprio Ministério, inclusive Sua Excelência, o antigo ministro, estava lá com diferentes confissões religiosas. O que eu percebi de religião, manifestava-se o cristianismo e o islamismo, se esse é o termo, não sei definir, sim. Mas a religião muçulmana, serão que estavam mais lá em peso. Não vi lá os judeus, não vi lá os hindus, não vi lá as outras formas de religião que existem em Moçambique. Okay. Então, essa inclusão, alguma coisa aqui não está bem, por enquanto. Caro telespectador, você já pode ver, já fizemos aqui as introduções sobre esta. Basicamente, estamos aqui, quando falamos da lei de liberdade religiosa, temos este draft que foi cunhado através do ofício número 85/GM-MJCR/922.1 de 2020, e este ofício é do Ministério da Justiça, que traz aquilo que é o draft sobre as propostas que estão na mesa em relação à liberdade religiosa, que é assim como é colocada a lei de liberdade religiosa. Eu não sei se poderíamos usar esse termo, lei de liberdade religiosa, porque a partir do momento em que nós escolhemos uma lei, e no sentido em que muitas das coisas vêm ali, não me pareceu muito ser uma lei de liberdade, assim como tal, né? Sim. Mas esta lei veio para substituir uma outra que pelo tempo já estava
ultrapassada, até porque não se discute aqui a necessidade de se rever esta lei. Mas tem aspectos aqui, e isso é muito importante, falou-se da auscultação, tem aspectos nesta lei que são muito importantes, que deviam ser debatidas, pelo menos de uma forma mais abrangente, e parece que pelos pastores que eu tenho estado a conversar, e principalmente os pastores de igrejas emergentes, estamos a falar de igrejas que estão em funcionamento de há mais ou menos 10, 15 anos para cá. Podemos talvez alongar para 20 anos, de 20 anos para cá, 20, 15 anos para cá. Maior parte dos pastores que têm estado a trabalhar não sentiram esta inclusão, inclusivamente não se revêem em alguns artigos que aqui estão compostos. Mas antes de entrar mesmo para os artigos e discutirmos isto, eu gostaria de fazer menção aqui a uma passagem da Sagrada Escritura, está em Samuel, 1 Samuel capítulo 8. A Bíblia diz assim a partir do versículo 1, porque este é o verbo, nós temos que ir lá. Diz assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: tu estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu: atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras ao Senhor ao povo que está lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000, outros comandantes de 50. Ele os fará arar as terras deles, fazer a colheita, fabricar armas de guerra, equipamento para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas, dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e das colheitas das uvas e os dará aos seus oficiais, aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor e o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Esta escritura, ela explica-nos sobre o momento em que o povo de Deus ele decide deixar de ser teocrático para ter um rei. Mas nós entendemos aqui, por aquilo que nós lemos, que sempre foi vontade de Deus que os governos fossem teocráticos, que fosse Deus o líder da nação. Contudo, este povo pede um rei porque a dado momento eles olharam para as outras nações que tinham reis e depois olhando para Israel, eles veem que os filhos de Samuel não tinham uma conduta que lhes permitiria governar. E o pedido vai e Deus dá a advertência de que estes mesmos reis seriam opressores do povo. O que depois a gente verifica pelas Sagradas Escrituras e verificamos também esta influência dos governos na gestão da coisa pública. O povo cede parte do seu poder, da sua autoridade para os governos e os governos têm esta máxima de governação. Aliás, quando nós fazemos alguns estudos sobre sociologia política, nós entendemos que Max Weber, por exemplo, que escreveu sobre isto, ele definia Estado como 4 componentes essenciais que tinham a existir ali: comunidade, um povo com soberania, governado por uma autoridade soberana, tem que ter soberania,
com legitimidade de uso da força. Portanto, ao governo ou ao Estado é dada esta legitimidade do uso da força. Bom, para termos um Estado é necessário que haja um território, haja um povo, e este povo tenha soberania e um governo que esteja a gerir com legitimidade este povo. E depois, John Locke, quando fala também sobre isso, quando fala sobre o contrato social, ele entra para questões de governo e desta cedência da propriedade ou das liberdades para este governo que gere toda uma nação, que tem um poder de administração burocrática, legal, militar e até religiosa das organizações. Ele fala sobre esta liberdade religiosa. Mas o Locke, nós entendemos que, por exemplo, Locke ele defendia a tolerância e a liberdade religiosa contra os abusos do absolutismo. E Locke fala sobre isto. Ele até foi influenciado por teólogos batistas, como é o caso de John Smith, Thomas Elvis e Roger Williams, que eram batistas. O Locke ele tinha esta veia e ele defendia que é importante que haja esta tolerância e liberdade religiosa de maneira que não haja um poder absoluto. Portanto, nós entendemos pelas abordagens de Locke que a diminuição da liberdade religiosa confere um poder absoluto aos governos. Portanto, os governos eles são apetecíveis em legislar as igrejas, porque as igrejas aparentemente diminuem o seu poder. E nós entendemos também pelas abordagens de Karl Marx, no seu livro Capital, quando ele fala sobre isto, ele entendia que a igreja era o ópio, ele escreve assim mesmo, é o ópio do povo, porque ele acreditava que o povo, através da religião, encontrava escape para assuntos econômicos e sociais, e este escape era feito de forma negativa, porque o povo tinha que, através do materialismo, diminuir, ou melhor, guerrear contra os burocratas, os burgueses. E nessa luta contra a burguesia, estabelecer uma comunidade única, aquilo que nós conhecemos como comunismo, socialismo e por aí fora. Portanto, há sempre esta fricção entre a religião, sempre houve desde os tempos bíblicos. Depois falamos um bocadinho de história. No caso de Moçambique, como é que tem sido as relações qual é a vossa percepção como pastores, como é que tem sido a relação do governo com a religião? Bom, eu primeiro agradecer essa explanação, de facto vem elucidar muito de nós para entendermos como é que foi na Bíblia, como é que foi nos tempos pós-modernos, mas há uma coisa muito interessante que veio ser falado por Jesus, quando havia uma exigência sobre pagamentos dos impostos, quando ele deixou esta palavra que é muito usada na questão de separação de igreja e também do Estado. Jesus disse para que pagássemos ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eu quero entender que depois da independência, são 45 anos agora comemorados da independência, aquilo que nós temos como história no nosso país é que o comunismo foi muito forte e houve uma perseguição da igreja em Moçambique. Não é a primeira vez que nós vamos ter um governo que se levanta para perseguir a igreja, ou as igrejas, ou as instituições religiosas. Então, isso já aconteceu, temos líderes que foram presos, perseguidos, e havia uma ideia até em fechar alguns templos que foram construídos na era colonial, que não são templos das igrejas católicas, os templos das igrejas evangélicas. Havia até um projeto para, depois das nacionalizações, fechar alguns templos para transformar esses templos em cinema. Portanto, a perseguição sempre esteve lá. Temos histórias de pastores como Laurentino Mulungu, que foi um dos precursores do Evangelho aqui no nosso país, um dos nossos pais da fé aqui neste país, que um dos fundadores de grandes movimentos evangelísticos aqui, com uma igreja que se espalhou em todos os distritos que nós temos no nosso país. Ele também já foi perseguido.
as águas dividem-se, não, porque ele era da PID, tinha informações. Isso aí para nós são especulações, mas ele foi preso sendo perseguido por causa do exercício que ele fazia como pastor. Mas temos hoje pessoas que são ícones do Evangelho no nosso país que relatam a perseguição do governo. Estamos a falar, posso até citar nomes, na primeira pessoa já tive a oportunidade de sentar e entrevistar e conversar com o Bispo Magaia, por exemplo, que é o fundador do Bom Pastor, o Reverendo Magaia, o Bispo Magaia, o Doutor Magaia, seja como for que a pessoa vai lhe chamar, porque ele é tudo isso, é um ícone do Evangelho e sofreu a perseguição do governo do Estado comunista no nosso país, a ponto de ser preso. Curiosamente, tem uma canção muito famosa que eu gosto, que até um dos cantores de gospel, o Alfa Tulan, cantou, que diz Hosiango Nitsikelaini, que quer dizer, meu Senhor, por que tu me abandonaste? Ele escreve esta canção estando na cadeia e passava esta letra para... Ele escreveu estando na cadeia. Isso não é conversa direta com o Bispo Magaia. Okay. Então, tivemos também as histórias que os nossos pais nos falam de pastores que foram levados para o norte, a tal Operação Produção, que foram pastores que foram levados, perseguidos. Agora, nunca iríamos ficar surpresos se realmente tivéssemos um outro tratamento. Depois dessas perseguições, depois entrou o multipartidarismo, os pastores, inclusive o próprio Bispo Magaia, que vou citar hoje, participou de vários trabalhos que contribuíram para a paz ser restabelecida no nosso país. Portanto, a paz que nós estamos a gozar aqui neste país tem o dedo das igrejas, tem a intervenção de líderes religiosos deste país. Estou a citar só uma ou outra pessoa das que eu já tive a oportunidade de conversar. Agora, a relação governo-Estado, depois de multipartidarismo, sempre foi uma igreja que não é tida como a parte essencial no desenvolvimento do nosso país. Estás a falar da igreja evangélica? Estou a falar das igrejas evangélicas. Porque parece que com a igreja católica é diferente. Há uma relação ali, uma certa cumplicidade entre o governo. Deixa-me falar protestantes, posso usar esse termo. Protestantes, podemos, é perceptível. Então, nós nunca tivemos, não estamos na agenda como prioridade em termos de parceria as igrejas evangélicas em Moçambique. Não. Se nós estivéssemos na agenda como prioridade, não haveria, por exemplo, este processo de uma nova lei para o nosso país sem a nossa inclusão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não estaria ali nos assuntos religiosos um monte de dossiês, de pedidos para registrar igrejas que está lá armazenado. Tem milhares de pedidos que não estão a ser aprovados. 3, a lei que é usada no nosso país é a lei que foi aprovada pelos colonos, que tem uma influência católica, que já visava o impedimento da proliferação das igrejas naquela época colonial. Especial, a igreja católica, aquela lei, não é? Exatamente. Então, eu acho que está mais do que claro que estamos perante aqui um governo intolerante face às confissões religiosas, em particular às igrejas emergentes. Do que se fala sobre esta lei, que é preciso, quem quer defender o tema em debate agora, é preciso ter a Constituição, ter esta proposta de lei. Eu acho que não interessa termos a lei antiga, porque de facto precisamos que ela seja mudada, não nos representa. Não há inclusão, tem que haver inclusão. Não se pode discutir assuntos que nos diz respeito como igreja, serem discutidos com um grupo que talvez não é representativo, porque o grupo que está lá, que fala dos pastores, por exemplo, agora a ministra está a fazer uma auscultação. Foi surpreendente, porque estamos em estado de emergência. Quais são esses pastores que foram chamados para lá? 2, há um monte de dossiês de igrejas que não estão reconhecidas, mas que elas existem.
Será que o governo não pode encontrar um mecanismo para incluir estas igrejas, de modo que esta discussão seja um pouco mais abrangente? Então, não há aqui uma convivência, há uma tolerância, que a igreja, nós respeitamos o governo, e o governo, a qualquer momento, vamos fazer o uso do nosso poder para poder intervir e trazer aquilo que nós achamos que deve ser trazido como lei para as confissões religiosas. Pastor Narciso, não há inclusão neste processo? Bom, eu gostaria de começar a olhar para o dado histórico que o reverendo trouxe aqui, da relação igreja ou religião Estado, não é? Sim. Nós vemos no texto que leu, o texto bíblico, mostra essa visão do povo de querer se dissociar do próprio Deus. Sim. Portanto, há uma nova geração aqui que surge nos tempos do profeta Samuel, que não tinha, diz a Bíblia claramente aí, que os próprios filhos de Samuel, que eram também filhos de sacerdote, não tinham nenhuma relação com Deus. Sim. Então, eles já de princípio eram mundanos. Não eram pessoas ligadas à espiritualidade. Okay. Então, se sentiam presos na igreja de alguma forma e queriam um tipo de liberdade que eles podiam considerar liberdade. E cita o povo procura o profeta fala com Deus. E Deus diz, não é a ti que eles estão a rejeitar, é a mim que me rejeitam. Mas explica a eles os riscos que existem por detrás da rejeição de Deus num determinado povo. Exato. Então Samuel começa a explicar, vocês serão escravizados, vão levar vossas filhas para trabalhar, vocês vão pagar impostos, vocês serão enviados para ir à guerra sem o vosso próprio consentimento. Quer dizer, você vai lutar, estará em frente de uma guerra que não é sua. Você vai servir de carne de canhão ao permitir que essas pessoas estejam a interferir na sua vida espiritual. Até porque, biblicamente, como estava a explicar o reverendo e o pastor Chauk, é que Deus, desde o princípio, ele sempre foi o Senhor do seu próprio povo. Está a perceber? E o reverendo explica aí, nos argumentos que traz, através dos vários filósofos e pensadores em várias épocas, e diz que, olha, essa intenção sempre existiu da parte de Deus, de ter o seu próprio povo. No entanto, quando Deus perde poder e autoridade no meio do seu próprio povo, o Estado é conferido esse poder. Portanto, quando a igreja perde a sua voz, quando a igreja perde a sua autoridade, quando a igreja, ou o povo de Deus, perde o seu mover, a sua autoridade, então alguém toma esse poder, porque esse poder existe. Só que alguém toma quando o outro não está a utilizar. Está a perceber? Então, o que está acontecendo? Neste período, o povo de Deus, que era teocracia na altura, não quis mais ter o domínio total e completo de Deus. Preferiu partilhar a autoridade de Deus com reis, ou reinos, ou leis terrenas. Daí se cria, Deus diz, entrega a eles o que eles querem. Então o profeta Samuel levanta o primeiro rei, que é Saul. Dali para frente, há aquela sequência de monarquias para cá. Mesmo assim, prevalece ainda o princípio da separação de poderes de governo natural e governo espiritual. É aí onde entra a questão da religião. Uma definição genérica ou generalizada de religião é um conjunto de crenças e práticas que permite o homem se relacionar com a espiritualidade. Não estou a falar do cristianismo, estou a falar de religião. Então, se estamos a falar de uma lei ou proposta de lei para liberdades religiosas, estamos a dizer que todo homem tem direito, um direito consagrado, de se relacionar espiritualmente com quem ele quiser, principalmente num estado laico como o nosso. Ok, eu vou pedir mesmo para tu parares aí, porque estamos a entrar aqui para uma questão já muito mais profunda, que tem que ver com este direito vis-à-vis a laicidade do Estado. Eu quero que congele o seu ponto de vista e voltamos depois do intervalo. Caro telespectador, fique aí conosco, até já. Mega TV, voltamos já. A Fleet
Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528 28 100 ou 8528 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo e hoje estamos a tratar este assunto caliente que é o governo e a liberdade religiosa. Antes de termos o intervalo, o pastor Narciso estava aqui a falar-nos sobre o direito ao culto, o direito de se conectar a esta entidade espiritual vis-à-vis a laicidade do Estado. Podemos continuar com o seu ponto de vista? Sim, então, como eu estava a dizer, nós portanto, eu estava a dizer... A relação Estado-Igreja, sempre houve essa separação desde o princípio. Naquela altura, como eu estava a dizer, Samuel, portanto, depois do povo pedir um rei, Samuel levantou o primeiro rei Saul. Só para perceber, mesmo assim, a questão da autoridade de Deus sobre o seu povo, que é a parte espiritual, Deus preservou sempre para os profetas, seus servos. Não deu a Saul essa autoridade. Uma vez o rei Saul convocou um encontro do povo para se invocar Deus. Mas a única pessoa que tinha autoridade de invocar Deus era um profeta, era Samuel e não um rei. Apesar de o rei ter sido indicado por próprio Deus. Okay. O que aconteceu é que naquele dia Samuel, por algum motivo que não vou explicar aqui, atrasou-se àquele encontro. E o rei sentiu-se no lugar de subir no altar. Isso quer dizer que o governo não pode subir no altar. Existem pessoas que foram preparadas por Deus para subir no altar. O altar é de Deus. O governo pode legislar no parlamento. O governo pode delimitar alguns aspectos técnicos de como... Isso é um Estado, não é como estávamos a dizer. O Estado em si, como estava a dizer, foi conferido esse poder pelo povo. Mas o Estado não pode entrar dentro do altar, não pode entrar na liturgia. O Estado não pode interferir no culto, porque o culto é uma questão individual e de religião específica. Passando para os tempos modernos, a igreja em particular, a igreja é um governo, é um corpo de Cristo, cujo rei, cujo governante máximo é o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus foi preso e julgado pelas autoridades do tempo, do tempo dele, o que aconteceu é que a Bíblia diz que no capítulo 18 do livro de João, o versículo 36, ele foi questionado sobre a autoridade que ele tinha. Aliás, inicialmente perguntaram a ele, antes do próprio julgamento, perguntaram às outras autoridades religiosas, com que autoridade você faz as coisas que você faz? E ele pergunta, e os outros que fazem, com que autoridade faz? Em outras palavras, o que Jesus estava a dizer, ele diz, e João, o que qualquer autoridade faz, o que Jesus estava a dizer é assim, querem questionar a minha religião, por que não questionam as outras? Religião não é só o cristianismo. Porque com que autoridade os curandeiros, por exemplo, se prostram debaixo da árvore? Por que os cristãos devem ter um templo para congregar os seus, quando os outros podem se ajoelhar numa árvore, em qualquer outro sítio? Exatamente. Então, com que autoridade os outros podem fazer isso e por que não eu? Em João 18:36, Jesus responde, o meu governo, o meu reino não é deste mundo. Então, em outras palavras, se o reino de Deus não é deste mundo, não pode ser legislado com as leis deste mundo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que o homem natural nunca pode compreender as coisas de Deus. Porque essas coisas são espirituais. Só os espirituais é que podem compreender. E só os espirituais podem interpretar.
Esta lei, de fato, ela tem muitos assuntos aqui. Por exemplo, o artigo 40. O artigo 40 regula a indumentária, como é que tem que se vestir. O artigo que acabou de citar aí agora é o artigo 46, o artigo 46, sim, que diz assim, na linha A do artigo, diz assim, a linha A, número 1 de 45, diz assim: lugares de culto ou outros prédios ou partes deles diretamente destinados à realização de fins religiosos, ou melhor, diz assim, vou ler a partir do 1. As pessoas coletivas religiosas legalmente reconhecidas estão isentas de imposto predial, autarca. Não, é o artigo 43, perdão, é o 43, eu estou aqui a ler outro. É o 43, número 2. Essa é a nova proposta ou estás a falar da lei antiga? Não, esta é a nova proposta. Essa é a nova proposta. A nova proposta diz assim, por exemplo, no que nos estava a ser dito aqui no artigo 43, número 1, diz assim: regime de aquisição e fruição de imóveis. 1. A aquisição e fruição de prédios rústicos ou urbanos para as entidades religiosas obedece regime comum com as devidas adaptações aplicáveis às pessoas coletivas sem fins lucrativos. A utilização de edifícios em propriedade horizontal ou da fração para fins de culto religioso não é permitida nos termos da lei. E continua diz, o Estado, por razões de necessidade, utilidade ou interesses públicos, mediante prévia comunicação à entidade religiosa, pode expropriar o local dos cultos desta, sem prejuízo da justa indemnização. Para efeitos de dispor do número anterior do presente artigo, a entidade competente toma as medidas necessárias nos termos da lei. Quer dizer, o Estado pode expropriar os templos, né? Sim, porque esta ideia deste artigo, o Estado está a dizer o seguinte: eu quero entrar no templo e quero impor como é que você coloca o seu púlpito, como é que você cultua, de onde é que pode virar. É um assunto, é atropelar essa liberdade de expressão religiosa no que tange. Por exemplo, há pessoas que vão cultuar debaixo de uma árvore. E nós, no nosso país, ainda temos milhares de pessoas que cultuam debaixo de uma árvore. Essa está no artigo 36, número 2, diz assim, sim. Escuta só esta. As entidades religiosas devem possuir locais de cultos adequados para prosseguir livremente os seus fins religiosos. Agora, eu queria chegar exatamente chegar aí. Essa é a questão. Nós temos pessoas que ainda cultuam debaixo de uma árvore. Deixa-me complementar, enquanto fala isso. Cultuam debaixo de uma árvore. Sim. Temos alunos, estudantes que estudam debaixo de uma árvore. Nós temos curandeiros que não têm uma palhota condigna, nem tem um chão, mas exerce a sua atividade como curandeiro. Não está cimentado, mas ele exerce e é um curandeiro. É um templo aquilo ali. É uma espiritualidade que está sendo exercida. Eu penso que esta lei, o governo está a desviar-se de uma atenção, de prestar atenção nos assuntos realmente que são prioridade para o nosso governo. Deveria apoiar as instituições religiosas, apoiar em termos de oferecer os terrenos, permitir com que as confissões religiosas tenham acesso aos créditos para a construção de templos condignos. Depois de fazer isso, depois de criar condições para que as confissões, aliás, as instituições religiosas sejam tratadas de igual modo que são tratadas as outras instituições, até porque as instituições religiosas são elas que contribuem em grande para o desenvolvimento harmonioso nas nossas sociedades. Nós temos criminosos que já não são graças a essa instituição religiosa. Temos hoje famílias que estão sendo construídas graças às instituições religiosas. Temos pessoas que estão sendo formadas com moral graças às instituições religiosas. Nos tempos do presidente Chissano, falava-se muito que o papel da igreja na nossa sociedade é a educação moral, é levantar um homem formado com valores, graças às instituições religiosas. Agora, esta lei em particular vem dizer: precisamos de ter dinheiro, precisamos de construir edifícios bonitos. Eu acho que é uma lei que não foi construída em Moçambique nem para moçambicanos. Primeiro, porque a 15 quilômetros daqui onde estamos na cidade, nós já estamos na zona rural.
dá 15 quilômetros aqui é Marraquene. Estamos na zona rural, onde a água que se bebe ainda sai do poço, onde o pão que se come ainda é a mandioca ou a batata batata doce, etc. Estamos na zona rural onde não há condições. Então, o governo vai chegar na zona rural e vai dizer, esta igreja, onde os banheiros que são usados é a latrina melhorada. Aqui, 15 quilômetros. Eu não preciso ir muito longe. 15 quilômetros. A congregação que eu lidero começou os cultos numa tenda. E então, esta lei... Há pouco tempo, bem pouco tempo, chovia, entrava água dentro do coiso. Esta lei, em particular, não é para moçambicanos, olhando para esta realidade. Porque não podem classificar, principalmente as igrejas emergentes, dos jovens moçambicanos, que estão agora a vir com uma nova ideia e uma nova abordagem sobre o cristianismo no nosso país. Não podemos permitir que esses jovens sejam tratados como igrejas emergentes, por exemplo, que vieram de fora, que vêm com um fundo, que vêm com condições, que não precisa de ter 500 assinaturas presenciais para registrar a sua igreja. Na verdade, parece-me que se a gente for a ler, por exemplo, os artigos 31 e 32 desta lei, que fala das igrejas que vêm de fora, está muito facilitado. Não. É mais fácil ser estrangeiro, ir abrir uma igreja fora e voltar com certificado e licenciar. Agora, eu queria mesmo arrematar, falar alguma coisa sobre isso aí. Esta lei não é de Moçambique para moçambicanos. Nós estamos a trabalhar, queremos juristas para poderem nos ajudar a trazer a linguagem apropriada no que diz respeito a uma lei tão absurda como esta. É uma lei de proibição de liberdade religiosa no nosso país. Primeiro, nós estamos perante uma lei que está a dizer para a legalização de uma instituição religiosa. Tem que ter 15 mil assinaturas presenciais. Um bandido em Moçambique abre uma empresa em 24 horas. 10 bandidos em Moçambique abrem uma associação em 48 horas e ainda tem tudo. 10 religiosos em Moçambique, estou a falar da lei, está na lei, 10 religiosos, amigos, vamos lá abrir uma associação. Eu já tive várias associações, desisti no caminho de registrar várias associações. Uma delas é uma associação Resgate, que eu saí com meus amigos no gueto de Machaquene, vamos lá resgatar crianças para começar a jogar futebol, para registrar, porque eu queria que fosse uma instituição religiosa. Veja o que eu precisava ter. E isso está na lei do colono. E temos um moçambicano a querer impor essa lei. 10 assinaturas de 10 religiosos, que esses 10 religiosos precisam de ter 10 cartas abonatórias. Depois de submeter essas 10 cartas abonatórias, tem um grupo de estagiários que ficam ali nos assuntos religiosos a analisar os meus estatutos. Depois voltam, e o registro civil, o registro criminal fica fora do prazo. Quando termina a ficar fora do prazo o registro criminal, é quando já dizem que já podes ter, os estatutos estão prontos. Aí então eu volto para lá ao registro criminal e tenho que pagar. Depois de conseguir o registro criminal e já pode se registrar, tá bom, está fora do prazo a carta do pedido, e não só, reserva está fora do prazo, a reserva do nome. É Moçambique! Reserva do nome está fora do prazo. Eu estou a fazer uma associação para poder trabalhar no meu bairro, ajudar as crianças, tirar as crianças de vagabundice, colocar a eles no tempo. A escola primária só dá 4 horas de tempo aos meus filhos. Às 4 horas de tempo, das 6 às 10, sai das 10 horas, onde é que estão os nossos filhos? Então vamos lá recuperar essas crianças, vamos ensinar a jogar futebol e etc. Agora, só para terminar, tudo isso é uma burocracia para uma instituição que é religiosa. Quando termina, já tenho a reserva de nome de novo. Não, temos que verificar porquê. Pode ser que outra pessoa tenha adiantado. Ok, já tem reserva de nome, isso é importante que estou a falar. Povo, acordem. A igreja não pode aceitar esta proposta de lei.
vocês que são juristas, cristãos e etc., não aceitem esta brincadeira, que o governo se entretém com uma coisa séria para o desenvolvimento do nosso país. E não, esta lei está a promover o paternalismo no nosso país. Não funciona. Tendo isso, os estatutos que foram corrigidos têm que ter muitas páginas para quando for a fazer a publicação, pagar no mínimo 45 mil meticais. Não temos, somos uma associação de caráter religioso, de fins não lucrativas, queremos desenvolver a nossa comunidade desenvolvendo habilidades desportivas dos nossos filhos. 45 mil meticais para pagar estatutos, a publicação. Não, vamos esperar para que consigamos esse valor. Então vamos abrir uma conta para quem quiser contribuir. Estou a falar das leis de Moçambique. Quem quiser contribuir vai colocar na conta. Há uma lei que sai do Banco Central que diz uma instituição ou uma associação não pode abrir a conta sem primeiro ter a publicação no BR. Então praticamente eu volto para casa e estou a pensar e fico assim. Eu começo a pensar, afinal é para coordenar, é para ajudar ou é para inviabilizar? Então, isso é uma associação, já não quero falar da igreja. Então, esta lei aqui agora vem mostrar 15 mil assinaturas presenciais. Se 500 já é uma dor de cabeça, sim. Se 500 assinaturas já é uma dor de cabeça, 15 mil... 15 mil significa que Moçambique, para ter uma igreja de 15 mil, aliás, a minha observação é preciso que todas as forças vivas entendam que é absurdo que a igreja seja tratada em números, porque a igreja não pode ser tratada em número. Para o governo ter uma empresa, ele já disse, uma pessoa pode ter uma empresa, o governo de Moçambique. Jesus disse, olha, se for por culto, duas pessoas ou três. Exatamente, já está. 2 por causa de testemunho, mas uma pessoa já pode fazer culto. Eu acho que isto só já viola um princípio de liberdade religiosa, porque de acordo ao nosso livro sagrado, sim, que é a Bíblia... Não, de acordo com a Constituição, porque a Constituição nos diz a nós, sim, que o culto é um serviço essencial. É uma necessidade essencial, espiritual do ser humano. Sim. Então não se pode violar isto. O acordar de manhã, ir para a igreja, é uma necessidade essencial. Pelo que não há nenhuma lei que diz às pessoas vão lá para a igreja, quem não vai pagar uma multa. Okay. As pessoas acordam de livre espontânea vontade porque é uma necessidade essencial. Trazer uma lei que inviabiliza esta ideia do culto, porque para ser igreja tem que ter 15 mil membros, tem que ter, até o que o nosso governo não tem. Sabia que há distritos que não têm, há distritos e há bairros que não têm esquadra. Mas nós nunca saímos reivindicar. Ontem aqui... Até porque nós estamos a falar, sim, nós estamos aqui pertinho, estamos a falar, sim, de Maputo e tal, sim, mas se nós olharmos para a realidade nas províncias e nos, sim, distritos... Então, na verdade, meus amados doutores, eu não vou aqui para andar a dar voltas, dar lei. Há um bicho grande demoníaco que se levantou para mexer com a coisa de Deus. E a força, aquilo que estavas a falar, que a igreja como organismo é uma autoridade também. E por ser uma autoridade... ela tem uma força espiritual que é de Deus, tem que exercer este poder. Não exercendo este poder, pode perder este poder. Nós estamos perante em Moçambique, neste momento, uma situação complexa, de que o Estado levantou-se para inviabilizar o avanço. Eu estava a escutar hoje um debate onde alguém que diz ser cristão, na sua intervenção, começou a falar que, na verdade, não há necessidade de ter pastores. Olha, você está a dizer que Deus se enganou, Jesus se enganou em Efésios capítulo 4, quando ele diz assim, ele levou cativo o cativeiro e deu dons
Uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros impedir com que já não há necessidade de pastores. Estás a dizer que Deus, você não sabe o que faz. Nós aqui em Moçambique agora cada um pode rezar, até disse assim, rezar na sua casa. Não precisamos de pastor. Isso é violação também de um direito que eu tenho. Se eu preciso de um psicólogo, por que ele não pode precisar de um pastor? E por que alguns que estão até no poder, que estão no parlamento, são vistos por aí nas palhotas dos curandeiros? Porque tem uma necessidade espiritual. Sim. Agora, dizer que não precisa dos pastores, tinha que também dizer, não precisamos dos curandeiros, não precisamos de... Não precisa dos cofemas, copagas, dos feitiços, não, e tal, etc. Muitas outras coisas. Pastor Narciso, esta lei viola a laicidade do Estado? Eu penso que sim. Primeiro, a lei aparentemente tem o nome ou o cunho de liberdade religiosa, mas na verdade é de restrição da liberdade. Porque a liberdade religiosa ninguém tem que nos conferir, Deus já nos deu, esse é o princípio. A liberdade religiosa, quem nos confere essa liberdade é a entidade a quem nós servimos. Sim. Josué diz ao povo, se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, que serviram lá do outro lado do Rio Jordão, sigam a eles. Sim. Aquele que quer servir ao Senhor, passe para este lado, também siga o Senhor. Se Baal é Deus, sirva a ele. Se o Senhor é Deus, isso é que é liberdade. E a laicidade prevê isso. A laicidade prevê. E Deus dá essa liberdade. Você tem que permitir a pessoa tomar uma decisão. É exatamente isso. Nós pregamos, fazemos tudo, mas não obrigamos ninguém a abandonar os seus maus caminhos. Eu não quero, por exemplo, ter uma igreja de 15 mil pessoas. Há pessoas que se sentem bem numa igreja de 20 pessoas. É verdade. Isso é uma liberdade que eles têm, que devem ter. E também, por que nós temos que ter, por exemplo, 15 mil pessoas para fazer o quê? A nossa missão, Jesus Cristo quando nos enviou a nós temos chamado de Deus. Eu sou um pastor, tenho chamado de Deus. Sim. A missão que Jesus nos deu é pregar o evangelho para as pessoas, para a sua salvação. Nós não estamos preocupados com os números. Deus proibiu Davi de contar o povo de Israel exatamente por causa dessas coisas. Nós não estamos preocupados. É verdade. Deus disse que não era para contar o povo. É um bom ponto. Deixa o povo se salvar apenas. Não, contabilizou o povo. Depois de contabilizar o povo, a mão forte de Deus foi contra ele. Porque não era para fazer esse trabalho. Davi. Na verdade, parte dos problemas que nós observamos aqui com algumas religiões, parte do problema está mesmo nesta vontade das pessoas quererem aglomerar muitos. Sim, daí algumas práticas que não... Mas isso também não tem nada a ver, o reverendo. Em primeiro lugar, sim, a missão de povoar a terra foi de Deus desde Gênesis. Ele disse a Adão e Eva, frutificai-vos, multiplicai-vos e encher a terra. Esse trabalho é divino. Sim. Ninguém tem que fazer, por exemplo, o controle de natalidade. Mas se eu tenho condições de cuidar dos meus filhos, deixa ter filhos. O Estado não tem que intervir. O Estado não tem que intervir. Mas aqui não tem condições. É por isso que há planeamento familiar. Mas isso é uma liberdade que essa pessoa tem. Ninguém deve ser imposto a isso. Essa é a minha questão. Então, na vossa opinião, aquela dos 500... É um absurdo. É um absurdo. Não deveria. Primeiro porque nós não estamos a criar uma empresa. Sim. Nós estamos a servir a Deus. Ponto final. Então, é Deus que determina o número de pessoas. Qual era o número da igreja de Jesus Cristo? Vamos assumir Jesus Cristo homem como pastor na terra. Vamos esquecer que Jesus é Deus, porque ele tinha essa dualidade. Sim. Ele era 100% Deus, 100% humano. Sim. Jesus quando veio à terra, veio humanamente, fisicamente. A pergunta que eu faço, quantos membros a igreja de Jesus tinha? Quantos membros? Um dia a igreja de Jesus tinha um membro. Um dia a igreja de Jesus tinha 3 membros. O outro dia a igreja de Jesus tinha 12. O outro dia a igreja de Jesus tinha 70. O outro dia tinha 5 mil. Tinha 7 mil. Depois a igreja, sendo bem, a igreja de Jesus, quantos membros tinha? Queremos saber isso agora. Ninguém podia controlar isso. Está a perceber? Então, essa questão de números para o pastor Tiago estava aqui a dizer, para registrar uma empresa, um indivíduo é suficiente. Um ladrão. Eu quero chamar as coisas. E temos pessoas que têm... registra uma empresa. 10 pastores
vão dançar para registrar uma associação, porque são, aliás, 10 jovens cristãos. É país cristão, pai. Somos crentes. Que tal uma associação só para ajudarmos na área de... Qual é a organização, uma associação cristã de moçambicanos que vocês conhecem, que tem acesso mesmo agora no Covid-19? Qual é o problema? O que está a acontecer? Por que o Estado quer complicar esta questão, este aspecto do... O que está por detrás disso? Eu não posso dizer exatamente o que está a acontecer, porque eu não sou jurista, não entendo nada de lei. Eu sou pastor, entendo de Deus e da Bíblia, esse é o meu trabalho. Sim. Mas, como pastor, a minha percepção aqui é que há aqui algum tipo de interferência. Se nós lembrarmos que a igreja é também um governo, cujo o rei, o governante máximo é Deus, sim, na autoridade de Cristo, o seu Filho, e tem também os seus ministros. É por isso que os pregadores, mesmo na lei, são chamados de ministros da religião. Dentro da lei, são chamados de ministros. Nós somos ministros de Deus, representantes do próprio Deus. Deus tem os seus embaixadores. Deus estava a dizer que um governo tem que ter, portanto, território, tem que ter povo, tem que ter os governantes, soberania, tem que ter uma lei, tem que ter soberania. Deus tem tudo isso. E a nossa lei, o nosso livro, cada religião tem o seu livro sagrado. O nosso livro, no caso, é a Bíblia. O que eu quero entender aqui, voltando, por exemplo, àquela questão da laicidade, em termos de legalidade, assumiu-se sempre que Moçambique é um Estado laico. Mas eu estava a dizer que religião é a necessidade de cada homem se ligar ao espiritual. E nós percebemos, por exemplo, que mesmo durante eventos de Estado, o Estado laico sempre teve a sua religiosidade ou a sua espiritualidade. Sempre convidou um régulo para evocar o espírito não sei de que ali. Sempre convidou um curandeiro-chefe daquela outra. Nunca vimos o Estado a chamar as religiões para fazer orações. Ultimamente até se faz, mas já numa dimensão muito light, muito ecumênica, por exemplo, em que se convida o sheik, nada de errado nisso. Aliás, a laicidade permite isso, que cada um possa professar a sua fé à vontade. Exatamente. A questão aqui é que não deve haver interferência. E o que está acontecendo agora, o Estado é uma total interferência. Vamos fazer um pequenino intervalo. Enquanto preparamos os números também para interagirmos com o pessoal lá em casa, vou pedir a minha realização para logo que nós voltamos a colocar o número na tela, que é para nós ouvirmos aí o povo, o que é que tem a dizer em relação a este assunto que estamos aqui a debater. Não saia daí, voltamos já. Mega TV, voltamos já. Chegar a casa, Alegria, ligar a televisão e ver um filme, alegria, descobrir uma nova receita na net, alegria, falar ao telefone com a filha muita alegria. e ter TV cabo triple play em casa e uma só fatura. Alegria a triplicar. Sabe mais numa loja TV Cabo ou liga 21 480 550. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Caro telespectador, nós estamos aqui a falar sobre o governo e a liberdade religiosa e estamos aqui a levantar muitos aspectos
Estamos a ter um programa diferente, uma espécie de um brainstorm aqui, em que estamos a olhar para algumas leis que estão ali plasmadas nesta proposta de lei, vis-à-vis a questão da falta de como é que é mesmo chamado? Inclusão dos líderes emergentes também. E parece que este aspecto está mesmo focado nos líderes emergentes, né? Aqueles que estão levantando um trabalho de mais ou menos 20, 15 anos para cá. Muito provavelmente também haja alguma, vamos lá assim dizer, algum levante por parte de quem acha que as igrejas emergentes, em algumas vertentes, estão a fazer um trabalho que não seja muito digno. Houve aqui algum barulho que foi feito por algumas confissões religiosas, algumas instituições religiosas que deixaram alguns segmentos da sociedade assim, um tanto ou quanto constrangidas. Mas o nosso entendimento que isto é bíblico, está lá, nós não vamos impedir, não temos como impedir que haja a proliferação das igrejas, como assim se tem dito. Teria acontecido há muito mais tempo, mas os timings de Deus são estes. Deus está levantando homens, e estes homens estão a pregar a palavra, estão a fazer mudança nos seus bairros, nas suas zonas, estão abrindo congregações a nível nacional, e isto é visível. Da mesma maneira como também vão aparecer falsos profetas, haverá escândalos, haverá constrangimentos. Este é um processo, é o dinamismo que tem que ver mesmo com o crescimento. O trigo e o joio crescem ao mesmo tempo. Pastor Narciso, qual é a elasticidade? Qual é a elasticidade que nós podemos encontrar do governo em termos de interferência nos assuntos da igreja? Até que ponto é que pode ir, até que ponto não pode? Bom, como eu estava a dizer, eu não sou jurista, então não entendo muito de lei. O pouco que tenho de informação básica, em termos, por exemplo, a questão da laicidade, é que o Estado não interfere na liturgia, que é todo o processo do culto. Portanto, o Estado pode legislar da porta da igreja para fora e não dentro. Isso quer dizer o quê? Uma das coisas, por exemplo, que se levanta aqui em questão de... uma das questões que se levanta com esse processo é o que o reverendo estava aqui a chamar de proliferação das igrejas, que é um nome pejorativo, na minha opinião, para uma igreja. Sim. Primeiro, esse nome não pode ser utilizado porque este é o mandato que a igreja tem. A condição para Jesus Cristo, nosso Senhor, voltar e vir levar o seu povo é que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Exatamente. Então, o que está acontecendo agora é que o diabo percebeu que com o crescimento da igreja, que eles chamam de proliferação, nós chamamos de crescimento da igreja. O que está acontecendo agora é que o diabo busca ganhar tempo. Não sei se está a perceber. Quanto menos a igreja crescer, mais tempo tem Satanás para fazer das suas. Quando a igreja cresce, ele perde espaço. Exatamente. Então, o diabo vai combater o crescimento da igreja e chamará esses nomes pejorativos de proliferação. Essa é a nossa missão, não é proliferação. O segundo ponto é que o Estado diz assim, eu ouvi alguém também num programa dizer que o Estado está a perder controle das igrejas. Opa. Aí onde está o outro erro? Okay. O Estado não tem que controlar a igreja. A responsabilidade do Estado é sobre os cidadãos e não sobre a igreja. Está a perceber? A responsabilidade do Estado, na minha opinião, é sobre os cidadãos, porque a igreja é composta pelos cidadãos. É o mesmo dizer que o Estado não está a controlar as famílias. De que forma o Estado tem que controlar a família? Se o Estado permite que barracas que destroem a igreja possam ter licença com facilidade, que destroem famílias, possam ter licenças com facilidade, por que não permitir isso? Temos barracas a vender, uma encostada à outra. Nunca ouvimos que deve haver um distanciamento, porque são muitas barracas juntas no mesmo lugar. Já mas não as igrejas podemos controlar os as igrejas bêbados. não, tem que ter uma aqui, tem que ter uma... Já não se pode controlar os bêbados. Sim. Agora, como essa barraca está perto desta, o governo vai perder o controle dos bêbados. Sim. Não, então não temos está que trazer uma lei para afastar as barracas. Isso não acontece. Isso não acontece. Mas quando tem uma igreja,
2 igrejas num quarteirão. Já veio uma comissão para dizer não podemos ter 2 igrejas num quarteirão, porque senão já é proliferação. Eu penso Depois que... tem aquela questão, por exemplo, temos outras entidades como prostíbulos. São licenciados nesse país. A qualquer canto quando sai, aqui mesmo na cidade, sai. Não quero usar prostíbulo mesmo, que é mesmo para explicar que aquilo serve para destruir lares. Famílias. Para destruir famílias. Para uma a licença sexual das nossas irmãs, das nossas esposas, das nossas mães, a destruição de lares, as crianças ficam sem os seus pais, porque os pais estão nesses sítios aí. Mas as pessoas, para ter licença para isso, nunca ouvimos condicionalismo, por exemplo, de 15 mil membros, não é? Nunca ouvimos licença de 15 mil membros para isso. Eles têm licença para essas coisas. Mas a igreja que está a construir, que está a edificar lares, que está a restaurar as pessoas, essa é condicionada. Veja uma coisa, reverendo. Dentro desse aspecto todo, percebe que aqui há alguma interferência de dimensão espiritual, que a coisa não se limita apenas. Porque, como eu estava a dizer, a igreja faz um serviço básico lá na base. Alguém, não sei quem esteve a dizer aqui, que numa zona que nós não temos uma esquadra, temos lá uma igreja. Ainda que seja de caniço ou debaixo da árvore. Numa igreja, numa zona onde não temos um posto médico, as igrejas é que estão a oferecer serviços básicos lá. Os pastores são psicólogos, os pastores são professores, os pastores são médicos nas comunidades. Os pastores têm grande influência nas comunidades onde estão inseridos. Outra questão, por exemplo, que se levanta aqui, é que, porque parece que as igrejas ou os pastores estão a usar da fé para explorar os crentes. Ou explorar os seus membros. Eu não sei se eles já foram perguntar aos membros se estão a ser explorados ou não. Eu acho que eles deviam perguntar, porque quem geralmente reclama isso nunca pisou numa igreja. E quando vai a alguma igreja, quer está a dizer que os pastores estão a roubar os cristãos, nunca foi para lá. E quando vai, não vai para cultuar, nunca foi lá para entender o que está acontecendo. Vai para realmente ver se houve ou não esse momento de roubo. No tempo de Jesus, Judas e outras pessoas foram murmuraram no meio da congregação. Essa oferta poderia ser utilizada para dar aos pobres, ajudar os pobres. Jesus diz assim: eu conheço essa mulher e você tem os pobres consigo desde há muito tempo. Nunca vi você ajudar os pobres. Está a reclamar agora que alguém tirou dinheiro para ajudar o que se pode. Está a dizer que essa oferta tem que ser utilizada para ajudar. Por que não tira do seu dinheiro? Por que não tira do seu salário? A igreja não tem orçamento, não tem impostos, não tem financiamento. Quem tem que financiar a sobrevivência, a manutenção da igreja são os próprios membros. E trabalha com pessoal, com famílias, a pergunta que eu faço, a instituição não recebe donativos, até o próprio governo recebe. O governo recebe impostos dos nossos trabalhadores. Não estás a extorquir, não. Não estás a extorquir. Está a receber. O governo recebe impostos. Eu sou funcionário do Estado, pagamos impostos. E se nós pagamos impostos, o governo recebe de nós. Por que a igreja não pode receber dos seus membros? Porque nós nem estamos a cobrar do governo. Olha, qualquer associação tem cotas. Tem cotas. Mas quando é igreja... tem cotas. Eu queria falar uma coisa sobre... Pastor Narciso, um pouco sobre... Eu estou a repudiar todos os charlatões. Eu condeno, mas eu não posso, de maneira alguma, dizer que elas não devem existir. Agora, as igrejas comerciais, foi o nosso governo que abriu as portas para trazer essas igrejas. Olhe na lei, tanto nesta nova proposta de lei como na lei antiga, as igrejas que vêm de fora, não há um filtro. Não há. Elas entram e têm privilégios. Vamos chegar aqui. A maioria das igrejas que usam as salas dos hotéis, de cinema, não somos nós aqui. Porque nós, só para ser igreja, aliás, um jovem para ser pastor é ridicularizado, é tudo espezinhado e tudo mais. Mas as igrejas comerciais, que até sacam divisas deste país para fora do nosso país, para não sei aonde, essas igrejas não são mexidas. E nesta lei não estamos a encontrar nada na nova proposta de lei que
coloque essas igrejas para serem responsabilizadas. Esta lei não olha para estas questões. Não olha. Então, eu penso que é uma injustiça, Sua Excelência Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, eu penso que é uma injustiça tratar os moçambicanos que estão a levantar para dar o seu contributo na área religiosa, expressar a sua liberdade religiosa, tratar-lhes desse jeito que nós temos sido tratados. Somos injuriados, somos maltratados, agora estamos a sentir que é uma perseguição que está a ferver no sangue, porque até hoje ouvimos dizer que a pretensão é parar com esse crescimento incontrolável. Significa que o crescimento de certa forma começa a incomodar algumas pessoas que acham que não se pode orar, não se pode. Hoje estamos no estado de emergência, temos pastores que estão a ser perseguidos porque fizeram lives nas suas igrejas. 7 pastores entraram para fazer uma filmagem para poder pregar o evangelho e depois foram presos. Temos isso aí, está a acontecer essa perseguição, mas não temos, a Assembleia da República está a funcionar, a própria ministra dos Assuntos Religiosos, que tanto estimamos e amamos e estamos a orar mesmo pelo seu trabalho, para que possa nos ajudar, está aí a fazer até as auscultações e reuniões, mas 7 pastores que se levantaram aí para não ficarmos parados. Quando a igreja se levanta, os pastores procuram continuar a contribuir para alimentar a espiritualidade das pessoas. Não estou a falar de charlatões. Eu não sei porque o governo vai tratar toda a igreja em Moçambique em função de pessoas que conhecem. Esses que andam a fazer show-off, esses bandidos que apanham dinheiro de onde nós não sabemos. Que andam... Quer dizer, vocês conhecem, são vossos amigos por aí, bebem juntos e tudo mais. Vão mesmo perseguir confusão. Estão fora, né? O irmão moçambicano, andam a insultar. Eu quero congratular um dos nossos deputados que pronunciou-se, penso que é o Galiza Matos, etc., que usou do seu direito como cidadão. Sim. E usou do seu direito como... que representa o povo, para não sei de que partido é, não quero me meter muito nisso, mas ele falou uma coisa muito interessante. Olha, o Estado deve arrancar a licença daquele maluco. Olha, isso aí é o que nós precisamos do nosso Estado. Começar a usar a lei para proteger os nossos direitos. Para proteger os bens. Não perseguir os de bens. Olha, um bandido charlatão consegue ter um convite do presidente da República, até postar nas mídias, para ir participar do programa de empossamento do presidente da República. E há pastores sérios, nossos pais, esses velhos que nos criaram, reverendos Magaia, Manissas, esses nossos pais velhos que deram o seu sangue até pela independência, não conseguem ter não estão fora da cidade, não consegue ter um convite do presidente só porque ele não anda de Mercedes-Benz, porque ele não é ladrão. Então há uma injustiça. E eu estou mesmo a falar... E agora vão derrubar as igrejas deles também. Vão derrubar as igrejas dos nossos pais, dos nossos velhos, e vão deixar dos charlatões, porque o charlatão tem muitos seguidores. Aliás, os charlatões, se é estrangeiro, está facilitado. Se no estrangeiro... E avança. Então, nós queríamos, só para terminar o meu fio de pensamento, nós gostaríamos tanto, primeiro, uma inclusão. Esta lei não vai criar uma confusão, porque nós também somos moçambicanos, nunca saímos para criticar o governo, oramos pelo governo, no tempo da campanha recebemos nas nossas igrejas, mesmo que não tenham, é engraçado, que eles vêm para orem por nós, até fazem campanha de uma forma sofisticada, e nós estamos aí a ver essas coisas e calamos. Mas agora estão a mexer um assunto que não dá.
amputar a liberdade religiosa Eu estive mesmo com a o dizer- objetivo de inviabilizar com que os vossos filhos, Eu estive- cujo umbigo caiu aqui, agora querem nos expulsar para irmos viver aonde? Eu estive mesmo a dizer que eles estão a arranjar problemas sérios. Isto não vai dar certo. Já arranjaram, porque o que está a acontecer, eu estou a gritar, estou a chorar num turno, eu estou a Vai dar pensar certo. pelos jovens pastores que estão aí para servir a Deus. Afinal, o que se passa? As independências, por que não estão a refletir a liberdade nos nossos países Já de vamos África? falar sobre isso hoje, né? Dia 25. Sim. Pastor, eu quero um outro aspecto aqui nesta lei que eu gostaria de trazer. 3 anos de teologia. É requerido a um pastor que apresente um certificado de 3 anos numa instituição de teologia, uma instituição religiosa, como é execuível. Eu quero olhar isso de duas formas. Sim, O primeiro aspecto está relacionado com a questão da formação. sim. Não sei em outros países, eu não tenho muitas andanças, mas aqui onde eu nasci, cresci, me formei, vivo aqui desde que me conheço como gente. Sim. O que se refere à vida é dificultado. O que se refere à morte é facilitado. Um médico para se formar leva 7 anos, 7 anos ou e mais. paga muito dinheiro. Concorre na ordem dos médicos, sofre para ingressar, mesmo depois de terminar o curso, sofre para ingressar na ordem dos médicos, para ter alocação, ou porque não há cabimento orçamental, dentre outras coisas. Um polícia, quanto tempo leva para formar um polícia? Para lhe entregar uma arma e sair na rua, quanto tempo leva? Para formar um militar básico, São quanto 6 tempo meses, leva? né? Sim. Quanto tempo leva? Mas essa pessoa confia da arma, ou algo que mata. Eu acho que devia ser o contrário. E eu penso Acho que devia que- ser o contrário. Esse é o primeiro aspecto. Yeah. O outro aspecto, já virado para a questão da formação, eu concordo com a questão da formação. Todo indivíduo precisa se preparar para a área onde vai trabalhar. Sim. Precisa de ter bagagem, precisa ter uma base, até porque vai lidar com vidas, como estávamos aqui a dizer, e destino das pessoas. Então, tem que ter capacidade interpretativa, cognitiva, uma base científica de conhecimento básico, competências de leitura, coisas básicas como essa. Todo indivíduo precisa disso. Agora, para exercer o sacerdócio, será que é necessário isso? Porque a religião, como definição, são as diferentes práticas e regras que permitem o homem se comunicar com Deus. Então, em que momento eu preciso da teologia? Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto relacionado com isso, quem tem que delimitar o que realmente é um ministro na sua congregação são os religiosos e a igreja. De fato, e não o tem Estado. congregações, por exemplo, que estabelecem. Sim. Eu, por exemplo, na congregação em que eu estava, no exterior, para tu seres pastor, tu precisavas de fazer o doutoramento. Sim, sim. Era a condição da mesma. Sim. Mas, no mesmo país, havia uma outra que também não precisava nada. Mas Quer dizer, a própria a minha- igreja é que as próprias instituições é que definem. É aí onde, quando eu E não é de lei, não é? É quando eu estava dizendo que o Estado deve legislar da porta da igreja para fora, que são os cidadãos. Quando nós estamos dentro do templo, somos igreja. Quando nós saímos, somos cidadãos do Estado. Estamos na responsabilidade do Estado. Outra coisa, por exemplo, por que o Estado, por exemplo, vai me exigir que eu faça um curso de teologia, que eu concordo que eu devo fazer isso, qualquer outro curso que eu preciso fazer, se o próprio Estado não me oferece uma escola teológica? Não sei se nós temos uma escola de teologia de Estado aqui em Moçambique. Que recebe os vocacionados e bonifica o seu curso. E não sei se, por exemplo, um Isso é uma boa questão. o Estado não oferece nenhum curso de Eu teologia. depois não entendi por que 3 anos também. Sim, nós temos escolas Eu primárias, na verdade, temos escolas eu- técnicas, temos escolas psicotécnicas, temos escolas vocacionais, temos até um ministério que tutela isso. Não é para cursos técnicos, cursos normais de ensino geral, o ensino superior, temos ministérios para isso. eu queria Mas mesmo- não temos eu queria- aqui, por exemplo, um ministério que não temos, por exemplo, equivalência, não sei se temos, nunca ouvi falar, equivalência de um curso teológico
equivalente a um curso qualquer de psicologia, de direito, um curso qualquer de engenharia ou de médico. Portanto, uma pessoa formada em teologia aqui em Moçambique, será que pode trabalhar numa outra instituição do Estado, conferido o mesmo nível? Se eu sou doutor em teologia, posso ser reconhecido como um doutor numa outra área? É isso que o Estado precisa trabalhar e não focar em dizer que nenhum pastor deve exercer o sacerdócio. Sem ter 3 anos. O Estado não tem que entrar nisso aí. O Estado tem que dizer, nós damos curso de teologia, primeira coisa. Ou dizer, quem se formou na escola X, damos equivalência a bacharelato, a licenciatura, a mestrado ou doutoramento. É isso que o Estado tem que fazer. Eu queria dar o meu contributo sobre esse artigo. Aliás, eu penso que o governo está em maus lençóis com os jovens. No que tange esta nova proposta de lei, tem que rever. Você não pode exigir, quer dizer, é uma injustiça. Mesmo o que tem acontecido às vezes em algumas das nossas vias públicas, onde polícia fica num lugar onde não há sinal. E de repente manda parar e quer te multar. E você pergunta por quê, diz aqui tem stop, tinha que parar. Mas não tem a sinalização. Então, sem colocar condições, não é bom exigir aquilo que você não investiu. Mas eu gostaria mesmo, este assunto deixem com as igrejas, porque quem quer servir a Deus, a Bíblia já ensina-nos tudo isso. Importa que o obreiro seja instruído para que possa servir a Deus e não ser vergonha. Quer dizer, eu penso que esse assunto não é do Estado. Pastor, já pode entrar para considerações finais. Eu já terminei. Não concordo com charlatões, não concordo com o governo pensar que quer travar charlatões e trazer estas leis. Gostaria que o governo abrisse um pouco mais e começasse a pensar nos moçambicanos. Eu gostaria que esta lei, por exemplo, falasse de algumas isenções. Partidos políticos têm isenções. Sim. Nós, se formos carregar com aquele projeto para caridade, não temos isenção. Não, é uma dificuldade. Agora, outra questão é que não lutem com jovens que estão a levantar moçambicanos. Vão vos dar orgulho ter um moçambicano que fundou uma igreja aqui, que não vem da Nigéria, que não vem do Brasil, que não vem de não sei o quê. Sabe o que é que me intriga neste país? Eu não sei o que é que enfeitiçou os moçambicanos, principalmente quando eles estudam e chegam no poder. Não sei que tipo de feitiço se usou de desprezar, menosprezar e tratar de uma forma pejorativa o seu próprio irmão. Eu não consigo entender como é que alguém coloca numa lei, a possibilidade de expropriar um local de culto. Você colocar uma coisa que quando o Estado quiser vamos derrubar a igreja por interesses. Mas nunca o Estado terá que entrar no campo, ir derrubar as árvores, que é local do culto de várias famílias. E que aquele local ali não tem nada, é um caminhoeiro. E tem lá pessoas que vão adorar. O governo terá que derrubar as árvores. Terá que considerações finais. Estou triste com o governo. Por favor, nosso governo, façam alguma coisa. Jovens intelectuais, jovens juristas, não deixem isto passar barato. Esta é a única oportunidade que temos como igreja. Deixem as diferenças. Unam-se jovens, levantem-se, façam abaixo-assinado, não aceitem esta lei, não reflete a nossa realidade. Então precisamos de uma outra ideia de lei, não esta. E Deus vos abençoe. Eu amo muito o meu país, amo muito o meu presidente e eu oro para que ele seja um presidente bem-sucedido e que este país possa ser bem-sucedido. E Deus vos abençoe. Obrigado. Amém. Pastor Narciso. Eu penso que a palavra-chave é inclusão nesses debates, desde o princípio, até porque é de interesse de todos, e para não dizer que as religiões formam a maioria da população moçambicana. Segundo os últimos censos aqui no país,
os de religião desconhecida ou ateus formam apenas 16%. Então estamos a falar de 84% professam ou seguem algum tipo de religião. Então somos a maioria. E a questão, por exemplo, só para chutar aquela questão da formação, é só para ter ideia, os nossos deputados são quase 250, se não estou errado, 270 deputados ao nível da Assembleia da República. Qual é a condição para se ser deputado? Tem algum nível acadêmico? Até para ser presidente da República não se exige nenhum nível acadêmico. Que é para governar milhões de pessoas. Aqui em Madagascar o presidente é DJ. Está vendo? Então, é DJ. Estamos a dizer que pessoas que tomam decisões que afetam 29 milhões a 30 milhões de pessoas no Parlamento. Não se exige licenciatura. Nem 15 mil assinaturas para ser deputado. São pessoas que circulam nas nossas ruas a nos envergonhar, bêbadas, algumas delas, com um comportamento desviante, mas estão lá a tomar decisões. E para se ser pastor, exige-se muitas coisas. Eu penso que é preciso... Moçambique, o que é que se passa? Temos que olhar para a igreja o que é que se passa como um aliado e não como um inimigo. Nós trabalhamos para a melhoria desse país. É isso. E outra coisa, por exemplo, que se tem de preconceito é achar que os pastores, os líderes, são pessoas que não têm nenhum conhecimento, não tem nenhuma formação. Por isso que disse que temos que ter esse curso de teologia. Porque acredita-se que um pastor é uma pessoa desempregada, desiludida com a vida e que vê na religião oportunidade para ter emprego. Mas um deputado não é visto assim. Mas isso é mentira. É mentira. Temos muitos pastores formados. Eu sou uma dessas pessoas. Eu também sou formado. Conhecemos muitas pessoas que têm conhecimento, são docentes universitários, trabalham em instituições religiosas e também instituições de Estado. Exatamente. Nós somos servidores de Estado igualmente, mas também servimos ao nosso Deus. Que é um direito nosso. Nós precisamos comunicar com Deus, precisamos manter. Aliás, mesmo ao nível da OMS, a definição de saúde inclui o bem-estar espiritual. Exatamente. Saúde, só é saúde quando a pessoa tem equilíbrio ao nível social, psicológico, físico e espiritual. Sim. Então a espiritualidade é uma necessidade, não pode ser alinhada. Não pode. Então nós pedimos a inclusão, pedimos a liberdade religiosa, não a restrição da liberdade que nós já temos. Liberdade efetiva. Chama-se efetiva. É um direito constitucional. Exatamente. A liberdade religiosa. Ninguém tem que nos dar. Então, eu penso que o Estado deve legislar questões do cidadão e não da igreja ou da religião. Sim. Só para, no final, dizer, num Estado laico, o Estado não pode convocar uma reunião, um debate religioso. Os religiosos convocam um debate religioso e com a tutela do Estado. O Estado é árbitro. Não pode o Estado... Sim. Porque ele é laico, porque tem que interferir. Então nós também temos que criar um partido político para ir... Se o Estado... Isso é importante. Isso é importante. As igrejas devem criar partidos políticos. Isso é para importante. entrar no Parlamento também. Eu peço mesmo um minuto para dizer isso é importante. Eu acho que é isso que estão à procura. Querem uma bancada evangélica de igreja no Parlamento, é isso? Exatamente. Se o Estado quer interferir, deixa de ser laico, quer interferir nas igrejas, só temos mais um minuto. Que permita as igrejas interferirem na política. Certo. E permitam isso. Se o Estado acha que não, agora eu quero regular, olha, as pessoas, até nos trajes, deixa os muçulmanos vestirem do jeito que quiser. Deixa Deus, deixa lá isso. Uma lei de liberdade tinha que compor isto. Caro telespectador, nós não vamos terminar este debate aqui. Vamos procurar alargá-lo. O Verbo vai procurar trazer também juristas e outros para continuarmos a debater sobre este assunto. Vamos fazer o barulho necessário para que se perceba que o Estado, no caso concreto o governo, porque o Estado somos todos nós, mas tem um governo que está a gerir os assuntos do Estado, está equivocado em relação à maneira como tem colocado esta lei. E tem mais, o governo não irá parar, não poderá parar e não tem poder para parar aquilo que eles chamam de proliferação das igrejas. Vocês têm visto, aqueles que acompanham este programa, têm visto como nós temos sido incisivos em relação a matérias que estão ligadas às sagradas escrituras. Mas quando pregamos e falamos sobre a verdade, nós estamos cientes de que aquilo que não é a verdade, a mentira, ela vai continuar a existir, porque ela está lá
para fazer a distinção entre o certo e o errado. E a decisão sobre que caminho é que devemos seguir cabe a cada um de nós, isto é, o livre-arbítrio. Não vamos permitir e não está certo que o Estado ou o governo queira se imiscuir nos assuntos internos das igrejas. E é isto que nós estamos aqui a falar. E outra coisa muito importante que ficou aqui, que retive, é que esta lei ela é incisiva para questões que têm que ver com a igreja. Mas quando falamos de religião, estamos a falar de igreja, estamos a falar de um conjunto de questões muito mais amplas. Por que igreja? Qual é o problema que se tem com as igrejas evangélicas e protestantes? Nós temos que refletir sobre isso. Há alguma coisa que não está bem aqui. Nós jamais invadimos a casa de seja lá quem for, ou palhota ou árvore para queimar e derrubar e dizer que aqui não tem uma latrina, não tem isto, não tem aquilo, está-se a vestir mal, que aqui está-se a cultuar no meio do fogo, etc. É liberdade, as pessoas são livres de fazer aquilo que acham. E a Deus todo o julgamento. Como disse, não vamos terminar aqui, mas por questões de tempo mesmo, nós vamos continuar a tocar sobre este assunto até que sintamos que de facto estamos a caminhar para aquilo que é certo. Queremos que o nosso país seja um país abençoado por Deus. Exato. E a bênção do Senhor só vem quando o povo obedece aos seus preceitos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos aí em casa e ao nosso governo, ao nosso Estado, ao nosso país, ao nosso presidente. Esteja com Deus. Amém. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança